Olá a todas e todos. Começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje nós teremos a honra e a felicidade de receber aqui o professor Luiz Gonzaga Beluso. E para conduzir essa entrevista, eu tenho aqui ao meu lado o professor José Márcio Rego, anfitrião desse programa. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. À minha direita, professora Leve de Gal Medeiros. Tudo bem, professora? Do lado do professor Beluso, tenho o professor Robson Adami Campos. Tudo certo, professor? Tudo ótimo, caro Caio. E já passo para a pergunta aqui para o professor Luiz Gonzaga Beluso. Professor, a gente costuma aqui fazer uma reconstrução da vida dos nossos entrevistados. Então, eu queria saber como é que aquele menino, nascido em Bariri, em 29 de outubro de 1942, se tornou Luiz Gonzaga Beluso. Teria como fazer uma reconstrução da sua vida? Eu nasci numa família que tinha combinado a tradição paulisteca, que eu chamo de paulisteca, da minha mãe, que era uma pessoa muito delicada, e do meu pai, que era um italianinho. Só que meu pai, para passar no concurso para a magistratura, tem que fazer 3 vezes, né? Porque o governador não nomeava. Aí entrou em jogo a figura da minha avó, a dona Ermelinda, foi falar com o governador: você vai nomear o meu genro, vê se pode uma coisa. A gente não pode esquecer que, na verdade, meu pai fez o concurso em 1947, depois do Getúlio ter criado o DASP, né? Porque presidido pelo Luiz Simões Lopes, né? Luiz Simões Lopes. Até esse momento que o Getúlio fez essa reforma importantíssima para as condições da burocracia brasileira, seja ela judiciária, seja de outra natureza, ele estabeleceu os concursos públicos. Antigamente a nomeação era direta do governador, você sabe disso, né? Então ele apontava o dedo assim e falava: você vai exceder. O pai de João Manuel, por exemplo, o Dr. João de Deus, foi nomeado promotor e foi trabalhar em Cunha, indicado pelo governador, assim como meu pai também foi como delegado. Depois é que ele fez o concurso já nas condições do DASP, né? Então eu vivi por todo o estado de São Paulo, quando eu era criança, né? Vou dar o nome das cidades, desde Tambaú, passando por Santa Rita do Passa Quatro, onde nasceu minha irmã Rosa, e indo a São Carlos, foi a primeira comarca que meu pai foi juiz substituto, né? Eu morei 2 anos em São Carlos, e depois nós fomos para Cananéia. Eu morei 2 anos em Cananéia. Cananéia, naquela época, você levava 12 horas para chegar lá de ônibus. Era muito difícil. E era uma viagem assim cansativa, né? A primeira vez que nós chegamos em Cananéia, você tinha que atravessar pela balsa. Era uma balsa. E do outro lado tem um caminhão esperando a gente. Então eu e meu pai fomos na carroceria do caminhão, né? E fomos para Cananéia. Ficamos lá 2 anos, foi uma experiência muito importante, que aí eu comecei a jogar bola ali no campo do Marataiama Futebol Clube. Cananéia, você tinha o quê de idade? Cananéia? 12 anos? 12 não, tinha menos. Eu tinha, na verdade, uns 8, 7, 8. Né? 12 eu fui ter em Socorro, porque meu pai aí foi para Socorro como juiz, também juiz titular. E em Socorro eu fiz o exame de admissão. Eu passei no exame de admissão, né? Eu não vou falar que eu passei em primeiro lugar porque é muito chato. Não devia falar, vocês me desculpem, mas eu fiz o exame de admissão e fiz o primeiro ano, metade do segundo em Socorro. Aí meu pai foi transferido para São Paulo, para a vara da Fazenda Nacional, que era uma vara muito importante, tinha decisões ali delicadas, né? E eu vim para o Colégio São Luís, né? Me congracei lá com os alunos do São Luís. Também eu vivia empenhado em jogar bola. Eu já queria mais jogar bola do que fazer qualquer outra coisa, né? E João Manuel era meu
colega de classe. Nós nos conhecemos, portanto, aos 11, 12 anos, né? Mas aí eu resolvi fazer o seminário menor da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, o seminário Aloisiano, um seminário que ficava na Rua Bambina 115, eu nunca mais vou esquecer. E eu estudava no Santo Inácio, a gente ficava no seminário, era muito difícil, porque tinha estudo todo dia, tinha palestra de teologia, de filosofia, que os jesuítas são muito empenhados, né? E eu fiz o terceiro, quarto e primeiro clássico no Santo Inácio. Onde estudou Mário Henrique Simons também. Mário Henrique Simons, que é considerado o aluno mais bem sucedido, né? Eu fiquei amigo dele depois, mais tarde, né? Mas depois eu conto. Mas o fato é que ali no seminário foi uma vida muito intensa, sabe? Muito intensa mesmo, de vários pontos de vista, né? Quando eu cheguei no Santo Inácio, vou contar essa história, havia um campeonato interno. Havia assim, estava dividido entre maiores, médios e menores. Assim que era a divisão. E nós estávamos nos médios. Tinha um campeonato dos médios, que eu estava no terceiro ano. E o meu time, como eu havia chegado recentemente de São Paulo, eles me deram para ser capitão de um time lá, que era considerado o time menos... Era o Ipiranga. Uhum. Era o Ipiranga, porque o nome dos times era de times de clubes de São Paulo, né? Aí tá bom, o Ipiranga. E o Ipiranga foi indo, chegou à final, né? Nós tivemos a sorte de contar com um meia muito qualificado. Eu jogava de volante, né? E no último jogo decisivo, né? O juiz do jogo, que era até meu amigo, mas quis fazer uma brincadeira. Então, não sei, por dar cá aquela palha, ele me expulsou do campo. Não tinha cartão vermelho, né? É só estar expulso. Aí eu falei, não vou sair. Vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Veio o Padre Angelim, que era uma figura que depois virou um missionário e um militante de esquerda, né? Padre Angelim. Eu tenho grande saudade dele. Ele tinha uma ótima relação comigo. Mas aí ele entrou no campo e falou, você tem que sair. Eu falei, não vou sair, seu padre. Aí ele veio na minha direção e empurrei o padre. Rapaz. Meu Deus. Aí eu fiquei um mês sem jogar futebol. Levei chega para lá, né? Você sabe quem foi meu colega no Santo Inácio? Foi um colega seu na FGV. Quem? Você vai lembrar do nome dele. Hein? Você não está lembrando? Outro dia até... Ele agora acho que não sei onde é que ele foi parar. De que área? Na economia mesmo ou não? Economia. Vou lembrar, vamos ver. Eu sei que ele foi meu colega no seminário, né? Então, agora continuando do seminário, eu vim de volta para São Paulo. Uhum. Fizemos o vestibular para a Faculdade de Direito, né? Entramos assim... Essa é a primeira... Em geral, as vagas eram de 300, né? No meu caso, eles aprovaram 414. Foi uma turma que entrou, a turma dos 414. Tua mãe foi falar com o governador também, né? Para isso. Tô brincando. Não, minha mãe nunca faria Tô isso. brincando. Não, eu entrei com o pé nas costas. Uhum. Vestibular, eu sabia latim muito. Não devo falar isso, mas eu era bem formado em latim. Então você tinha um exame de latim, de português. As aulas de direito romano ali foram fáceis, então? Sim, o meu professor de direito romano era o Alexandre Correia. Correia, sim. Nossa, Você sabe, né? tem uma sala em homenagem a ele. É homenagem a ele. Mas ele era bem conservador. Ele Sim. e o pai, né? Eram bem conservadores. Mas estava lá. Tinha o meu professor de Teoria Geral do Estado, era a Taliba Nogueira, que escreveu um livro chamado A Estado é Meio e Não Fim. Geraldo Taliba. Não. Taliba Não Nogueira. era o Geraldo da Taliba.
era o Ataliba Nogueira, o velho. O velho. Era terrível, né? Era a teoria geral do Estado, a cadeira. Obrigado. Mas eu tinha boa relação com ele, mas, né? Era uma encrenca, porque era uma coisa muito assim, né? A partir daí do primeiro ano eu resolvi fazer o vestibular para Ciências Sociais. E entramos, sem auxílio da minha mãe. Estou brincando. Aí fui aluno de uma porção de gente, do Fernando Henrique, foi meu aluno, professor no primeiro ano. Depois eu fui aluno do nosso, que eu mencionei agora, acabei de mencionar, um pouco atrás, o professor, às vezes minha memória está falhando para os nomes, mas ele era professor excelente, né, de sociologia, foi meu professor de sociologia. Quem foi também foi o nosso amigo, que foi do PT, lembro, depois foi ministro do Fernando Henrique. Lembra-se dele? Foi ministro da Educação, não foi? Isso, ele foi do PT. Ele chefiou. Francisco Verfort. Francisco Verfort. E foi ministro da Cultura. Francisco Verfort, ministro da Cultura. Então o Verfort foi Francisco Correia Verfort. Francisco Correia Verfort. O Verfort foi meu professor de ciência política. Aliás, um bom professor. Muito bom, muito excelente professor. Eu tenho dívidas muito grandes com eles, que ele me obrigou a ler, etc. Né? E aí, da faculdade de filosofia... O Luiz Antônio, você conhece em que ano você estava? Eu estava no segundo ano. Luiz Antônio de Oliveira Lima. Mas eu conheci o Luiz Antônio da faculdade de Direito, né? Ah, tá. Porque ele fazia filosofia e eu fazia Sociologia. Ciências Sociais. Fui aluno do Fernando Novaes, que você mencionou. Né? Sim. Fernando foi meu professor, depois foi meu colega na Unicamp. Então, o Verfort, né, foi um excelente professor, me lembro muito bem dele, né? E depois ele foi um personagem importante no PT. Vocês sabem disso? Sim, sem dúvida. Ele, na verdade, tinha uma liderança enorme. Uma vez eu encontrei com ele no Shopping Iguatemi e ele estava... Porque o PT, isso é depois da eleição de 89, pode ser? Pode ser. Ele estava muito desanimado, eu encontrei com ele no shopping center, conversamos um pouco, né? E aí ele acabou aceitando o convite, 89, que ele aceitou o convite do Fernando Henrique em 94, quando o Fernando Henrique, né? Ele ficou chateado também, porque dizem a história que o Zé Dirceu lançou, aliás, o Zé Dirceu virá aqui, né? Sim. O nosso amigo Zé Dirceu, ele lançou a candidatura do Florestan e teria inviabilizado a eleição do Verfort. Ele teria uma tranquila e aí acabou não. Diz a lenda. É provável. Eu, na verdade, não posso atestar nada em relação a isso, porque eu simplesmente não sei, mas o Verfort era foi uma figura muito importante no PT, né? Agora, depois de eu ter terminado o curso de Ciências Sociais, começou o Fausto Castilho, como eu estava contando para vocês, que era secretário do Faria Lima, resolveu fazer o curso da CEPAL. Aí fomos todos para fazer o curso da CEPAL, inclusive o Luiz Antônio. Todos nós fomos fazer o curso da CEPAL, que foi aqui na Prefeitura de São Paulo, você sabia? Não sabia. O prefeito era o Faria Lima. Tinha lá umas instalações muito interessantes, perto do Parque de Ibirapuera. Uhum. E fizemos lá o curso da CEPAL. E quando o curso terminou, eu fui procurado por 2 professores do curso. Um era o Antônio Barros de Castro e o outro era o Lessa? Não. Wilson Cano? Wilson Cano. O Wilson Cano era professor da Universidade Católica, né? E ele é professor de Introdução à Economia. E o Castro.
Aí veja só a maluquice, né? Os dois chegaram assim para mim falando, olha, nós achamos que você pode ser professor de introdução à economia. Eu falei, mas eu não tenho, eu estou fazendo pós-graduação aqui, né? Não, mas você pode ser e tal. Aí o Wilson Cano ia para CEPAL no Rio de Janeiro, e aí eu caí nessa, acabei... Você deu aula na PUC? Na PUC, eu dei aula de introdução à economia. O diretor da PUC era o Vespasiano Concílio. Você se lembra dele? Lembro. Vespasiano Concílio. E ele, um dia, me chamou para conversar sobre Adam Smith, né? Aí ele fez isso para fazer um teste comigo, né? Fazer, será que esse cara vai? Eu comecei a falar, ele começou a ficar assim, mesmerizado. Não é nada que eu falei de especial, mas ele quis fazer um teste, né? Uhum. Mas ele sempre foi muito simpático comigo, etc. E logo depois veio o convite para a gente ir para a Universidade de Campinas, que naquela época era uma coisa pouco valorizada, né? Não tinha nada, era só os departamentos e a reitoria estavam todos espalhados pela cidade, né? Pela cidade de Campinas. Era um projeto desacreditado. É um projeto desacreditado. Desacreditado pelo grande público, mas que vocês botavam muita fé, inclusive o Zé Felino Vasquez. O Zé Felino foi uma figura essencial, fundamental na construção da Universidade de Campinas. Ele era um homem muito conservador, porém muito comprometido com a universidade. Para ele não tinha esse negócio de chegar milico lá para dar palpite sobre os professores. Uhum. Né? Ele defendeu sempre a universidade. A nossa situação, por exemplo, foi preservada pelo Zeferino, porque nós tivemos várias tentativas de interferência, e aliás ocorreu uma, né, em 79, quando o Maluf permitiu a intervenção na universidade. Foi uma batalha, nós tivemos que nos valer da intervenção do Dilson Funaro e do Ulisses Guimarães. Aí eles chegaram, sabe que o Maluf faz que vai, mas não vai, né? Aí o Maluf recebeu aquilo, ficou um pouco assim constrangido e mandou suspender a intervenção, né? Em que o Lessa aceitou ser diretor do Instituto, que na verdade naquela época era Departamento de Planejamento Econômico e Social, DEPES, né? Uhum. Depois é que virou Instituto de Economia. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Depois que virou Instituto de Economia. Então, nós passamos todo esse tempo na ditadura. Uhum. Né? E a gente não tinha muita, assim, não tinha assim medo de fazer as coisas. A gente ia tocando. Eu fiz a minha tese, que você publicou, né? Você republicou. Republiquei. Né? Valor e Capitalismo. Valor e Capitalismo, que é uma tese sobre... 75? 75, sobre Marx. Uhum. No final do ano, eu tive que ir para fugir do Brasil. Quem me ajudou a essa escapada foi o tio do João Manuel, que era delegado do DOPS, né? Arrumou meu passaporte, me indicou, eu saí por Viracopos, mas no dia que eu fui ao DOPS, eu fui com a Ana Beluso, que é minha primeira mulher, né? Professora da FAO e tal. Nós fomos lá, o Emiliano Cardoso de Mello, que era o tio, era uma figura muito, assim, gozadora, né? Gostava muito de corrida de cavalo, era o pai da Zélia. Uhum. E ele me falou, vou te apresentar um amigo meu. Era o Fleury, delegado Fleury. E eu dei a mão numa boa, assim. A Ana ficou em pânico. Eu dei a mão. Não posso contar de outras coisas que eu encontrei o Fleury em outros lugares, porque não é o caso. Mas eu tive que fugir. Fui para a Inglaterra. Felizmente, pouco tempo depois, caiu o general Edinardo. Você se lembra do Edinardo? Não, né? O general Edinardo, que era um dos...
Que tinha Melo no sobrenome também, não tinha? Dinardo Edinardo, Melo, Ele era do grupo lá do Silvio Frota. Linha dura. Você se lembra do Silvio Frota? Linha Que o duríssima. Geisel botou para fora. O pessoal subestima um pouco. Tu viu outro dia uma matéria sobre o Geisel, que o Geisel não sei o quê. O Geisel foi um cara que foi abrindo. Não, eu vi um texto, não me lembro de quem, falando que aquilo foi uma coisa assim, meia boca. É claro, ele na verdade era um general, um marechal, né? Da ditadura. E na verdade ele fez a abertura gradual e segura, mas ela foi importante para a gente caminhar. Influenciado pelo Golbery, né? Muito influenciado. Eu conheci o Golbery. Quem me apresentou o Golbery foi o Mino Carta, que era amigo do Golbery. Eu conheci o Golbery um pouco antes dele morrer, né? A biblioteca do Golbery foi uma parte para a Fundação do Rio e eu tive a oportunidade de manusear inúmeros exemplares. O cara lia mesmo. Não, né? ele lia mesmo. Não, ele era um sujeito muito bem culto, muito bem informado. Não, e ele teve um papel importante na abertura lenta, gradual e segura, com incidentes, né? E nós começamos a trabalhar, o João Manel, eu e o Luciano Coutinho, começamos a trabalhar com o Ulisses Guimarães já em 1970 e pouco, 74, né? E trabalhamos até a redemocratização, né? Com ele. Ele era uma figura incrível de político, como político. Eu não vejo muitos... Do tamanho dele, né? É muita gente que tem a grandeza que ele tem. Eu vou contar só uma história. Quando o Tancredo morreu, no dia, você não vai acreditar, eu estava no restaurante Rodeio. Não estou fazendo propaganda aqui. Eu estava com mais alguém que eu não me lembro exatamente. E ele descobriu que eu estava no restaurante e me telefonou. Eu vou repetir o que ele me disse. Falou assim: eu, para a candidatura, para a substituição do Tancredo, eu não vou. Porque nós temos, em primeiro lugar, preservar o processo democrático. Se ele tivesse ido, ele teria encontrado resistência do milical, dos milicos, né? Ele tinha muita clareza de que ele não podia fazer isso. O Leônidas Pires Gonçalves viraria a mesa no dia seguinte, se ele topasse. O Leônidas Pires Gonçalves eu conheci bem, porque ele foi ministro da Defesa, mas naquela época era ministro da Guerra. Ele teria virado a mesa, né? Então, mas ele foi do Sarney, certo? Ele que falou, olha, Sarney, assume você. E eu conheci bem ele, né? O Leônidas Pires, a gente ia lá no Palácio do Planalto conversar com o Sarney e conheci bem o Leônidas Pires Gonçalves. Aliás, ele foi o general da Primeira República depois da ditadura. Sim. Né? Abeluso, só voltar para resgatar o nosso amigo Luiz Antônio de Oliveira Lima, né? Eu lembro bem porque na reedição do teu livro você cita, agradeço a fulano, Beltrano, e você agradece um monte de gente, e você vai, e agradeço ao meu amigo Luiz Antônio, que no silêncio das madrugadas paulistanas me emprestou a sua acuidade de economista e filósofo. Né? Isso, porque nós líamos os textos mais importantes em economia, fazíamos um seminário, eu e ele, né, íamos discutindo. Então, nós lemos o Keynes, a teoria geral, inteirinha juntos, né? Então, a gente lia de madrugada, sabe que o Luiz Antônio é notívago, né? Então, a gente lia de madrugada. Ele é mais notívago que eu, pra você ver como ele é notívago. E, na verdade, a gente saía, ia jantar na Baiuca, por exemplo, que a gente gostava da Baiuca, que tinha música e tal. Né? E vamos tocando. Ali nasce
eu não gostaria de dizer isso, mas como a própria Conceição reconheceu, ali nasce ou a Joan Robson, que veio aqui, que nasce uma visão do Keynes que não era... que o Keynes era visto como o gastador, etc. Essas banalidades que o pessoal da USP, desculpe eu falar, mas é quem tratava do Keynes, né? E o Keynes é um autor, né, que tem uma obra muito vasta, e ele é uma figura que tem uma capacidade de juntar as coisas, de incorporar o que os outros tinham dito, né? Eu até estava relendo nesses dias de textos dele, né? E tem um no livro sobre o pós-Primeira Guerra, né? O conhecidíssimo, que é as consequências econômicas da paz, que na verdade ele escreveu sobre as consequências econômicas da Segunda Guerra. Né? Ele explicou, olha, isso aí não vai dar certo. Né? Mas ele tem um texto que eu acho que vale para agora, está na página 129 das consequências econômicas da paz, a edição, na verdade, do Collected Economic Papers, né? Em que ele diz o seguinte, olha, nesse período, ele falou da imposição das sanções à Alemanha. Falou, nesse período, os que decidiram nessa direção construíram as condições da sua própria derrocada. Isso acontece muito, né? Com as decisões econômicas, etc., com as intervenções. E eu fico preocupado que eu olho um pouco o clima no Brasil e acho que as chamadas classes dominantes estão construindo as condições da sua própria derrocada. Vai demorar um pouco, mas vem, porque o negócio está muito feio. Professor, falando em condições, né, quantos políticos influenciam as condições históricas ali, o senhor mencionou que estudou na São Francisco e que o seu pai foi juiz, e eu queria entender um pouco como essa formação em Direito na São Francisco influenciou a sua trajetória intelectual. Em alguma outra ocasião, também o senhor mencionou que teria encontrado, inclusive, o presidente Juscelino Kubitschek na São Francisco, que era, à época, o político que tomava... Um pouco antes dele morrer. Isso, então, mas um pouco antes dele morrer, mas foi um político que tomou as decisões que influenciaram as décadas seguintes, os anos 50. Exatamente. Então, o senhor viveu a juventude, a formação na São Francisco um pouco nessa época, né, de decisões importantes que até hoje repercutem as nossas estruturas econômicas. Então, eu queria entender um pouco esse contexto, como foi essa formação e esse ambiente, né, político, e como que isso impactou a sua trajetória. Então, eu saí do Colégio São Luís para entrar na São Francisco, né? Aí eu comecei a participar das condições do debate público naquela época, ou seja, isso era os anos 60, né? Então nós tínhamos um debate muito intenso. Isso foi depois do Juscelino, né? Foi depois do Juscelino e nós tivemos, portanto, o primeiro episódio do governo Jânio Quadros, né? E o Jânio, como meu pai dizia, meu pai foi colega de turma dele. Meu pai dizia que ele era um fanfarrão, que ele só falava besteira, né? E meu pai era muito moderado, ele não era de... Então o ambiente ali de debate era muito importante, né? Então, tanto que nós ali, com o Pedro Celidônio e o Luiz Antônio, Pedro Celidônio Gomes dos Reis, nós organizamos um seminário... Foi professor na GV, os dois, né? Foram professor na GV aqui. Nós organizamos um seminário interessantíssimo com o pessoal, entre os quais estava o Álvaro Vieira Pinto, que eu estou vendo celebrar até. Eu, na época, escrevi artigos sobre o Álvaro Vieira Pinto, e ele tem livros muito importantes, né? E era daquela instituição... ISEB, né? ISEB.
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? E tinha muita gente. O seminário foi espetacular. E o seminário foi um pouco antes da Revolução, da Gloriosa, né? Aliás, com o Luiz Antônio, nós temos, e o Dadinho, o irmão dele, nós temos um episódio muito engraçado. Saudoso Dadinho. Saudoso Dadinho. Nós estávamos entrando para uma palestra do Aderbal Abelardo Jurema, que era... Deputado? Não, ele era ministro da Justiça. Ministro na época. Lá na faculdade. Depois. E aí o pessoal do CCC, porque o pessoal esquece que existiu o CCC. O pessoal do CCC estava na porta, né? Fazendo ali revista. E eu, nesse dia, vou contar essa história porque não devia contar, mas nesse dia eu estava levando o revólver do meu pai. O meu pai foi delegado, então ele tinha um revólver ainda nada muito sofisticado. Eu estava levando e os caras que vieram fazer a revista, né? Aí o João Manuel veio e me tirou o revólver. Tirou, falou, você está louco? Trouxe o revólver. Eu era meio louco mesmo. Mas, enfim, nós tivemos esses episódios de confrontação, inclusive vários muito graves, né? O clima ficou muito apertado, a ponto de, no campeonato interno do 11 de agosto, né? Teve um jogo, eu jogava de centroavante, teve um jogo que tinha um cara do CCC lá, um grandão que estava me marcando. Zagueiro? Zagueiro, é. E eu... Porque aí tem o trouxa, né? O que é o trouxa? O trouxa acha que ele vai dar uma pernada em você e te derrubar. Eu falei, tá bom. E ele fez isso, ele entrava com o joelho nas minhas costas. Eu falei, para com isso, trouxa. Ele era do CCC. Aí eu fiz o seguinte, eu aprendi, né? Com muita gente na várzea, eu rolei a bola para ele, ele foi chutar e eu calcei. Quebrou a perna. Nossa. Nossa. A perna ficou assim. Aí os caras disseram, você, falei, ele que chutou com força, né? Isso tudo é para contar como era o clima ali, que era muito difícil, entrava em tudo, né? Entrava no futebol, entrava no debate público, entrava na aula, era uma coisa assim impressionante. Isso durou até 64, né? Naquela época, os militares entraram na Faculdade de Direito, como em outros lugares, para fazer os inquéritos policial militares, os IPMs. E eu respondia um IPM, certo? Mas foi lá o coronel que estava fazendo, era um cara muito mais razoável e tal, então ele tinha um veso meio getulista, então ele conversou comigo e tal. Mas, Beluso, por isso mesmo. Uma coisa que eu ia te perguntar, você estava falando já da Unicamp, né? E agora você falando de calçar, eu lembrei uma calçada que você dá, mas essa é uma calçada positiva, acadêmica, não fisiológica, né? Eu lembro a Conceição dizendo, olha, eu aprofundei, na verdade, isso ela falou para mim, na verdade, me aprofundei em teoria na minha parceria com o Beluso. Ela diz naquele livro Conversa com o Economista. Ela diz, olha, eu me aprofundei em teoria econômica com o Beluso. Ela quis dizer que ela aprendeu teoria com você. Na verdade, ela chegou da CEPAL, né, com a formação cepalina ali, né? O nosso Celso Furtado, mais o Prebisch, Raul Prebisch, etc. E por uma questão circunstancial, eu sempre atribuo as circunstâncias, as convivências. Nós estava falando da leitura do Keynes, né? E ela reconhece que o Keynes e o Marx que ela aprendeu foi comigo. Não é que ela aprendeu comigo. Ela foi estudar a sério com você. Foi estudar a sério comigo. E nós escrevemos tanta coisa juntos, né?
escrevemos muitas coisas juntos. Tem vários livros que nós participamos, etc. Eu fiz até um artigo com ela que foi para a CEPAL, logo antes dela ficar definitivamente no Rio. E nós tínhamos uma convivência. Eu fiquei muito triste quando ela morreu. Na semana anterior, que ela fez aniversário, não foi na semana anterior, um pouco. Eu telefonei para ela, mas ela já não. Já estava desligada. Já estava um pouco desligada. Mas a filha dela, né, colocou no Viva Voz e ela ouviu, ela ficou felicíssima, porque ela se dava muito bem comigo, né? A despeito da gente ter tido alguns perrengues, né? Porque sabe como é que ela era, né? Ela era assim. Uma vez o senhor me falou que ela brigava, na verdade, mas era com as ideias, né? Dali a pouco ela voltava e falava, Beluso, você tá certo. É isso, ela brigava com as ideias. Um dia ela pegou as coisas e falou, vou embora. Eu falei, não faça isso, vai perder tempo. Estava na minha casa agora onde eu moro, agora no meu apartamento. Eu falei, não faça isso, você vai embora. Aí ela voltou falando, não é que você tem razão? Exato, foi isso. E vocês escreveram sobre muitos assuntos, inclusive sobre inflação, tem o famoso Flex Price, Fixed Price. Que, né? Você... Eu publiquei lá na... Então, eu gosto de ler esse texto porque, na verdade, o debate sobre inflação ele encolheu tanto, ficou restrito só à questão da taxa de juros, quando você tinha um debate anterior muito importante, você tinha essa questão dos Flex Price. No caso dos Flex Price, isso é inspiração no Keynes, que o Keynes escreveu páginas e páginas, num dos volumes que ele produziu, sobre o problema da flutuação do preço das commodities. E ele fez uma análise muito profunda, mostrando que se devia ao fato de que você tinha defasagens entre o momento da produção, o momento da venda e vice-versa, né? Então você tinha intervalos em que você precisava regular, ter estoques reguladores. Ter estoques reguladores é o que ele recomendava. São páginas e páginas que ele discute quando ele vai participar da reunião de Bretton Woods. Quer dizer, olha, vocês parem com isso, precisamos tratar dessa questão. É muito grande o número de páginas que ele escreveu. E ele chamava do Commodity Control. Commodity é um resumo de commodity, né? E é muito interessante. Agora, Beluso, eu estou lembrando aqui você falando dessas coisas. Quando eu organizei aquele livro Inflação Inercial, Teoria sobre Inflação e o Plano Cruzado, eu fui pedir para o Dilson, né, que era nosso amigo. Né? Sim. Não, eu faço tal. E prometi para o Gasparian, que era cunhado, nós teríamos o prefácio do Dilson. E o Dilson, coitado, cheio de atividade, mas foi postergando. E aí tinha o deadline. Aí eu te procurei, impressionante, o Beluso. Você foi redigindo, o Dilson assinou, mas você fez em tempo recorde. Impressionante, o prefácio do livro o Beluso fez. Então, você vê como a gente se equivoca, né? E toma algumas posições. Na vida intelectual é normal, se admitir que você erra, né? Então, eu ali nesse prefácio, eu acho que eu acatei a ideia de inflação inercial, né? Só que hoje em dia, já faz tempo que eu não concordo nem um pouco com isso, né? Foram meus amigos, o André Lara Rezende, de quem eu gosto muito, foi capaz de rever também suas posições, né? Assim como outros, mas o que eu diria é que essa ideia era equivocada. Porque dizia que, primeiro que a gênese daquela inflação que a gente teve foi um choque da dívida externa. Ou seja, isso é muito parecido com a hiperinflação alemã. Que a hiperinflação alemã nasceu das reparações. Então, a moeda alemã perdeu totalmente a vigência. Os caras, na verdade, simplesmente queriam se valer de uma moeda externa, sobretudo o dólar, para
na verdade, conseguir manter o seu poder de compra. Então, tem um livro até. Nós editamos algumas experiências de hiperinflação pela Paz e Terra, você e eu, lembra Sim, disso? editamos. É. Isso. E tem há um romance que se chama Uma Princesa em Berlim, em que é a história de um americano e um francês que resolvem ir para a Alemanha com $500. Eles fazem uma farra danada, né? Porque a hiperinflação alemã é uma coisa que a gente nem imagina, né? Então, no caso do Brasil, nós não chegamos a esse ponto que o Ingmar Bergman descreve tão bem, conta tão bem no filme dele, Agora não estou lembrando. Sim, é um filme que trata da hiperinflação alemã, que se chama... Eu lembrei outro dia, há pouco tempo atrás. A cena é que eles entram num estabelecimento e o preço, a hora que vai comprar, já subiu. O cara põe o pé dentro do estabelecimento, vai no caixa, quando ele vai pagar, já tinha subido não sei quanto. Tem a famosa definição de hiperinflação. O ovo da serpente. O ovo da serpente. A famosa definição de hiperinflação, né? Você chega... A hiperinflação é o seguinte... Você já pede logo 2 chopps, o segundo você bebe quente, mas pelo menos você garante o preço, né? É verdade. É possível perceber a presença de Keynes é muito marcante no pensamento, nos seus estudos, né? Como foi esse encontro Beloso e Keynes? Quando foi essa junção? O Keynes ligou para ele e ele... Não, aí... Quando eu comecei a estudar economia, e muito por influência do Luiz Antônio, né, eu comecei a estudar o Keynes, né, e descobri um pensador, um autor de uma riqueza, uma complexidade que não correspondia ao que Keynes quer ensinado, que era o negócio do déficit. E Keynes é um pensador que tem a mesma estatura do Marx, na minha opinião. Esse Keynes já era o Keynes hidráulico que a gente estava falando? Era o Keynes hidráulico, que é a John Robinson. Isso. Então, vou contar para vocês uma história da John Robinson, para você ver. Essa história é ótima. Você sabe, né? Sei. A John Robinson foi a Campinas, foi nos visitar, porque disseram para ela, tem um grupo de professores brasileiros lá que estão reformando a visão do Keynes. E aí me convidaram para fazer a apresentação para ela, né? E ela, isso é 1979. E ela no final disse, eu sou obrigado 78, a dizer, Beloso, 78. Não, 79. Que ela foi. 78. Eu lembro porque ela esteve aqui também na GV, sim, 78. Ser, eu me enganei. Não, porque eu me lembro que eu encontrei com ela no pátio ali do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde a gente estava, e eu estava indo para Belgrado para ver a reunião do fundo. Ah, que você foi na comitiva da Gazeta Mercantil, né? Isso. Então, por isso que eu confundi. Mas eu fiz a apresentação e tal, e ela disse uma coisa, não por delicadeza, ela falou... Ela era bravíssima, né? Bravíssima. Ela falou, olha, aqui é o único lugar no mundo hoje que se trata corretamente do Keynes. Eu fui reler os livros dela agora com apagão, porque durante o dia eu peguei de novo os livros, né? Se lê com proveito, né? E muito. Ela tem no final do 4º volume dos ensaios dela, Collect Papers, acho que é. Eu nunca guardo o nome de livro. Ela tem um texto que se chama uma carta de uma keynesiana para um marxista, né? E ela tinha muita percepção de qual era a proximidade dos dois, etc. Professor, não, aproveitando esse gancho da carta de uma keynesiana para o marxista, esse foi um esforço que o senhor fez ao longo de toda a sua trajetória, de muitas décadas de reflexão, né? Que é articular o Keynes e o Marx, encontrar essas conexões, inclusive em cooperação com a professora Maria da Conceição Tavares, e
enfim, um esforço valioso que está em muitos trabalhos. E eu queria ouvir um pouco sobre qual é a sua conclusão, ou onde você enxerga essa relação, essas conexões para a leitura da economia entre Marx e Keynes. A primeira coisa, uma questão mais importante, é como você olha o objeto da economia. No caso dos dois, eles estão definindo esse objeto a partir das suas relações na totalidade. Essa é a diferença, né? Então, digamos que eles olham o capitalismo, os dois, como um sistema de relações, né? No Keynes, esse sistema de relações está muito claro quando ele vai caminhando, né? Porque ele escreveu o Tratado da Moeda, o Treatise on Money, antes tinha escrito o Tract on Monetary Reform, e na verdade ele tinha uma grandeza. No prefácio da Teoria Geral, ele diz, olha, eu devo renunciar a tudo que eu disse antes. Eu, na verdade, fui impróprio na consideração das relações, porque ele ainda manteve, por exemplo, a ideia de taxa de juros neutra, né? Que é a que está circulando por aí. Hoje. Tá por aí, né? Ele havia herdado do Marshall a ideia de taxa de juros neutra? Não, do Marshall não. Isso é do Wixell, né? Sim. Isso é uma construção do Wixell. Taxa de juros natural, etc. Uhum. Porque é o seguinte, a teoria convencional, ela quer naturalizar tudo. Tudo é natural, né? As relações capitalistas são naturais, né? Então eles vão afogando a ideia de um sistema que tem, no caso do Keynes, nos trabalhos preparatórios da Teoria Geral, ele chamou os textos que ele escreveu de economia monetária da produção. Veja só o que isso quer dizer, né? Economia monetária da produção. Então ali, num dos artigos, ele faz uma referência ao Marx, dizendo, eu vou falar de um sistema econômico em que o fundamental é a relação dinheiro, mercadoria, dinheiro. O que acontece é que a economia clássica, em quase todas as suas versões, ela expulsa o dinheiro. Para naturalizar, o dinheiro atrapalha. Eu escrevi até num dos livros que você tem aí, sobre o demônio monetário. Quer dizer, você tem que fugir do demônio. Certo? E aí você deforma tudo. Porque é uma economia monetária, né? Você conhece alguém que sobreviva nessa sociedade sem dinheiro? Jamais. As coisas mais angustiantes que existem é a pessoa ficar sem dinheiro, porque ela não tem como sobreviver socialmente, né? Professor, e esse Keynes dizia o seguinte, né? Que o bom economista ele tem que reunir os talentos do matemático, do historiador, do estadista e do filósofo na medida certa, né? E deve fazer seus cálculos com os critérios quantitativos e falar e se exprimir por palavras. Exato. Né? E quais desses atributos mais fazem falta hoje na teoria econômica dos pensadores, dos economistas brasileiros? Olha, eu não sei, acho que é em geral, né? Não vou falar especificamente dos economistas brasileiros, mas em geral, o que os afastou, e isso acontece há muito tempo, eu estou escrevendo esse livro Avanças e Desavenças para tratar dessa questão. Sim. É que a teoria econômica, a economia, a economics, né? Que eles consideram a rainha das ciências sociais, porque essa capacidade de formalização, etc., né? E eu diria que a rainha está com a coroa enferrujada e o manto dilacerado, né? É a rainha. Então, é isso que eles consideram. E o que quer dizer isso? Traduzindo em economês. Quais são os supostos que governam as investigações e os artigos de economia? São individualismo, racionalismo,
naturalismo e equilíbrio. A coisa mais mortal é a ideia do equilíbrio, né? Por quê? Porque não corresponde ao que o objeto, como o objeto se realiza, se conduz, porque você tem alguma situação de equilíbrio, porque como é uma coisa que depende da decisão humana, é ao contrário, ele está sempre se movendo, não é? É uma ciência humana, então tem que considerar os homens que participam dela. É isso que o Keynes fez. O pressuposto abstrato do equilíbrio não corresponde à realidade concreta do desequilíbrio. Isso. Quer dizer, dos homens. Pois é, tem um colega meu, um cara legal, que escreveu A Economia do Desequilíbrio. Mas não é um problema de equilíbrio e desequilíbrio, é o problema da estabilidade e instabilidade. Exato. Né? Porque o equilíbrio quer retirar do quê? Da física clássica. Sim. Né? Se, na verdade, os economistas tivessem à disposição de estudar um pouco de física quântica, eu escrevi nesse livro, tem um capítulo que é Física, Filosofia e Economia, né? Para mostrar como a física quântica, a teoria da relatividade, falaram, olha, não é bem assim, não é o problema da linearidade dos processos, né? Quando o Einstein cria a teoria dos campos, ele suprime a forma de atração entre os corpos que estava na visão do Newton. Newton, mecânica. Né? Então, para não falar da mecânica, da teoria dos quanta. Que aí é ao contrário, você tem um problema da incerteza. Né? Eu queria falar sobre isso, Deixa eu só, mas pode falar. Não, só uma coisinha que eu estou lembrando ao Beluso falando. Você, quando o Simonsen... Eu tinha bastante contato com o Simonsen, né? Mário Henrique. E quando ele escreveu Ensaios Analíticos, você faz uma crítica, né? E você lembra disso? Lembro disso. E o Mário Henrique Simonsen gostou. E sabe o que ele falou? Eu ouvi da boca dele dizer, não, o Beluso tem razão na crítica dele. Ele reconheceu. Você lembra disso? Né? Lembro, eu me dava muito bem com ele. Ele fumava desesperadamente. Né? E comia mais muito, que eu. Eu me dava muito mas bem com ele. essa demanda por uma economia mais crítica, ou que saia do pressuposto abstrato do equilíbrio, que hoje é contemporânea, né, acontece na realidade e na política econômica, faz lembrar, sem dúvida, Celso Furtado. Né? Eu queria ouvir um pouco qual é a sua avaliação histórica dessa figura, desse intelectual, dessa obra. Então, Celso Furtado, eu qualificaria a sua abordagem como a dinâmica das estruturas. Né? Então, ele olhava também de um ponto de vista da totalidade, né? E do movimento dessa totalidade. Por isso que eu escrevi o prefácio do Formação. Você leu, ele leu tudo. Da formação, chamando a dinâmica das estruturas. Né? Que foi o que nos guiou sempre em analisar economia internacional, eu e a Conceição, eu e o João Manuel, porque é o seguinte, se você olha agora, o que nós estamos observando? Nós estamos observando uma reação à globalização. Isso já aconteceu muitas vezes, inúmeras vezes na história do capitalismo constituído, seja depois da Revolução Industrial, do século XIX, etc. Né? Porque você teve ali, nos anos 1870 para frente, em que aí é que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a Inglaterra, que era a economia hegemônica, ela, na verdade, ofereceu a duas outras economias a oportunidade delas se industrializarem, se desenvolverem e se tornarem rivais. Sim. Né? Os Estados Unidos de um lado e a Alemanha do Bismarck de outro. Né? Então, nesse movimento, a Inglaterra fez, do ponto de vista hegemônico, ela exerceu essa hegemonia de uma maneira que favoreceu a emergência desses países rivais. Se nós formos olhar o que está acontecendo agora, né, a emergência da China se dá
pelo movimento, pela dinâmica da economia americana. Quando é que começa a emergência da China? Eu quero perguntar, a reintegração da China. Primeiro que a China, o Zhou Enlai, que era uma espécie de primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, né? Ele teve uma reunião com o Kissinger. Vocês sabiam disso? Não. Você sabia? Não. Você sabia? Com Henry Kissinger. E aí a China se afastou da União Soviética e se incorporou ao espaço, digamos, mais ocidental. Não sei como vou chamar isso. O fato é que, a partir dos anos 80, né, depois da subida da taxa de juros do Volcker, que você teve uma tremenda valorização do dólar, o que obrigou, inclusive, que eles fizessem reuniões com os japoneses que estavam mandando bala, né? A reunião do Louvre, em que os americanos obrigaram os japoneses a fazer a Endaka. O que é a Endaka? A Endaka é a valorização do ien, né? E os japoneses entraram pelo cano, porque eles valorizaram o ien e abriram o mercado financeiro deles, deu uma bolha na bolsa e deu uma outra bolha imobiliária. E o Japão ficou, depois disso, ele ficou 15 anos estagnado e continua. Na verdade, a economia japonesa, que tinha um vigor impressionante nos anos 80, nos anos 70 e 80, afundou. O que aconteceu? Quando houve esse episódio da valorização do dólar, você teve um movimento de muitas empresas americanas em direção à China, porque você tinha salários muito baixos, né? E os chineses eles obrigavam as empresas que chegavam lá a fazer joint ventures com empresas chinesas. Isso pouca gente sabe. Joint ventures. Aí eles foram se apropriando da tecnologia, começaram a desenvolver um sistema de inovação tecnológica muito importante. Hoje, por exemplo, ontem, a Economist disse, olha, esquece, porque não dá para competir com a China do ponto de vista do avanço tecnológico. A Economist, que não sou eu que estou falando. Então, eu fico muito impressionado de ver como os ocidentais... Eu não estou aqui para defender a China, estou tentando analisar as coisas, né? Os ocidentais ficam dizendo, vai ter uma crise na China, vai ter uma crise na China. Só que a estrutura de relações da economia chinesa é muito diferente, né? Agora, por exemplo, eles estão fazendo um programa de alívio para os estados chineses, para as províncias, né, que estão muito endividadas, e ao mesmo tempo fizeram um pacote de estímulo à economia, né, simultaneamente. Reduziram, digamos, as exigências de reservas dos bancos, etc., para poder aumentar o crédito e fazer a coisa crescer. Então ali é o seguinte, é a relação entre os bancos chineses, em sua maioria, você tem bancos estrangeiros também que estão lá, mas são minoria. Em sua maioria, os bancos são públicos. Então você tem uma relação de coordenação entre bancos públicos e empresas públicas e empresas privadas. São instrumentos de coordenação. Eles planejam, é um planejamento indicativo. Então, onde você tem mais empreendedorismo, de fato? Na China. Não tem para ninguém, nem na Califórnia lá é igual. Né? Está cheio de, você vai olhar, a China está cheio de gente muito rica, né? Que nasceu, e ao mesmo tempo você tem essa renovação das coisas. Não sei, a gente não pode apostar que sempre vai dar certo, mas o fato é que, por enquanto, a China não tem rival. E a ideia de que os Estados Unidos vão poder enfrentar esse declínio da hegemonia diante da China só se for numa guerra nuclear, né? Que não é bom. Como disse um chinês uma vez para mim, que eu fui do centro China-Brasil aqui,
Ele disse para mim, não, se tiver uma guerra atômica, como nós temos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, nós vamos sofrer perdas. Agora, se nós matarmos os 300 milhões que os americanos têm, acabou os Estados Unidos. Não está no gibi isso. Não está na perspectiva. Se tem uma guerra atômica, né? Aliás, nem com a Rússia Beluso, seria... saindo um pouquinho desse tema, eu estava pensando aqui a importância sua na vida política, vida acadêmica, e no pensamento econômico brasileiro, que eu acho que só Delfim Neto teve essa tua importância, né? E você, sem ter a mácula biográfica de ter participado de uma ditadura, né? Então, a escola que você funda, a escola de Campinas, é um tremendo sucesso, né? A produção de vocês, a sua produção, então, particularmente. E temos que lembrar que, atualmente, o atual presidente do Banco Central é uma cria sua. Ele foi aluno nosso na PUC, foi meu aluno e tal. Mas, na verdade, o aprofundamento teórico... 3 livros, né? Uma parceria. Não, é impressionante. Ele praticamente, o Gabriel não teve oportunidade, dado o acúmulo de fazer formalmente um doutorado, mas ele, na verdade, fez, acho que 2 doutorados sob a tua orientação. Então a tua importância é impressionante no pensamento, né? Você influenciou Sarney, você influenciou Ulisses, você influenciou Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, 1,5, né? 2,5. Agora influencia Lula ainda. É impressionante a tua... Professor, fala um pouquinho do Gabriel, como que o senhor conheceu ele? Quem me apresentou o Gabriel foi o José Márcio? José Márcio. Foi. Ele era seu aluno. Meu aluno, E nós começamos a fazer aquele... Nós precisamos publicar aquilo, né? Precisamos publicar. Uma pérola, né? Uma pérola. Nós entrevistamos, o Beluso conduziu, né? Mas nós entrevistamos o Fernando Henrique, entrevistamos o Jorge Grespan, o Roberto Schwartz, Leda também? a Leda Paulani. Leda Paulani, então, mas a eu... gente tinha que publicar, não tinha sei que porquê. publicar. Já tá pronto, né? Só tá falta pronto. imprimir. Tá inclusive com o Gabrielzinho. Acho que ele não queria que publicasse, que daria uma conotação marxista para ele. Agora que ele já emplacou, a gente publica. Não. Ele não faria isso, mas eu também acho que é uma perda. Agora, o Gabriel, na verdade, eu não gosto de dizer que foi uma cria minha, porque não é verdade. Ele foi um companheiro de conversa, de troca de ideias, de discussões acadêmicas que estão presentes nesses 3 livros aí, né? O Manda Quem Pode, Obedece Que Tem Prejuízo, Mostra, a escassez na abundância capitalista. Mostra assim ali na câmera. Aquela Acho ali. que o Luizinho saiu ali da... Não, mas tá ali, ó. A câmera tá ali. Aqui. Então esse é o primeiro, né? Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. O Luizinho já vai dar o foco ali. O segundo é a escassez na abundância capitalista. E o terceiro é dinheiro, o poder da abstração real. Os 3 publicados pela Contracorrente do nosso amigo Rafael Valim. Tem o 4º livro, que é Marçal, Uma Perspectiva de Poder. Aí você não quis mostrar. Então, nós temos também pela Contracorrente com o Nathan Cacheta, né? Que são as crônicas antieconômicas, e vai ser publicado agora Avenças e Desavenças, né? Porque é o seguinte, eu prezo muito meus ex-alunos. Então, os estimulo muito a que arrisquem. Vamos arriscar escrever um livro juntos, porque aí você vai começar a se integrar nesse debate e tal. Né? Não é por uma questão de bondade, é por uma questão de... Parceria, de você pensar na frente e tudo, né? Então, o próximo livro com o Nathan Cacheta vai ser... É a essência do educador. Não só parceria, né, professor, mas acho que é uma preocupação com a qualidade do pensamento econômico brasileiro, que vem da própria origem da fundação da escola da Unicamp, né? O pensamento crítico que ensinou o Brasil a pensar de forma autônoma, e até hoje é uma referência
na Sim. construção do pensamento brasileiro Sem dúvida. independente. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que eu sempre tive com meus alunos uma relação muito próxima, né? Tanto que não era nas aulas que eles aprendiam, é quando a gente sentava no restaurante lá da Unicamp, ficava conversando durante horas, batendo papo, né? Nem sempre, mas às vezes a gente tomava um vinhozinho para acompanhar. Então essa proximidade é muito importante, porque você, na verdade, se identifica com o outro como uma pessoa que não é inferior a você, ele está numa posição, ele é Um interlocutor, né? um interlocutor, e é muito importante, porque o que eu aprendi com as respostas dos alunos, né, é uma coisa que eu não posso nem mensurar qual foi a importância, né? Se você pegar minhas aulas, eu tenho todas elas degravadas, tem as relações ali com os alunos na aula. Então, a função do professor é realizar aquilo que o Sócrates, o filósofo, disse, né? Que eu só sei o Que nada sei. Eu só sei que nada sei, né? Eu me guio muito por essa frase socrática. E sobre a educação ainda, professor, você teve formação jesuítica profunda, né? Desde Profunda. do Colégio São Luís, Colégio São Inácio. Então, é uma disciplina e uma erudição muito grande que a pedagogia jesuíta coloca ali como método. É verdade. E essa metodologia influenciou muito a formação cultural brasileira. Tem muitos intelectuais que passaram por escola jesuíta, Jorge Amado, o próprio... como é o nome do pedagogo lá da Universidade de Brasília? Sim, o Paulo Freire. Não, o... Darcy Ribeiro? Darcy não, Ribeiro. o Darcy não. O fundador da Universidade de Brasília. Anísio? Anísio Teixeira. Também foi... Anísio Teixeira, é isso Sumiu, mesmo. mas também estudou em Foi, colégio jesuíta, muitos outros. E eu queria saber se essa visão da educação, como que isso impregnou o senhor ao longo da trajetória, se tem a ver com a sua visão pedagógica também. É uma escola que formou muitos intelectuais e a própria cultura brasileira, E né? eu vou- Posso fazer um adendo? Eu queria depois fazer um também. Tá, Deixa eu então, fazer antes. senão eu faz esqueço. antes, faz antes. É importante que você lembrou essa coisa de Jesus. Eu estou lembrando aqui, Beluso, é que você também não abdicou da tua crença, né? Estou lembrando da homenagem que o Bresser e eu e o Mário Vitor fizemos na Casa do Sabor, quando você fez 75 anos, e no final você fez uma digressão emocionante, Incarnation of God, que eu chorei, você também chorou, muita gente lá chorou. Então você ainda não abdicou da crença, você ainda é um cristão, né? Você Não, pudesse. eu, na verdade, não abdiquei do cristianismo na sua forma mais primitiva e original. Porque o cristianismo é um divisor de águas entre o mundo antigo e as sociedades que se desenvolveram depois, né? Ainda que... por que eu digo isso? Porque eu me baseio muito, né, na ideia da encarnação. Porque na encarnação, Deus se fez homem e foi viver e sofrer como os homens, né? Isso é de uma grandeza que não tem em nenhuma religião outra, só no cristianismo. Então isso quer dizer o seguinte, que você está se entregando à condição humana e aos seus irmãos da mesma natureza, né? Tem uma das coisas de Cristo que me comovem muito, que é a relação dele com Maria Madalena. Que o cristianismo fez isso. Ele reabilitou as mulheres, certo? Valorizou as mulheres. Maria Madalena é uma figura importante do cristianismo. Então, quando eu escrevi várias vezes sobre Incarnation of God, etc., eu estou falando dessa dimensão humana. Não é por acaso que o João 23, quando escreveu a Mater et Magistra, falou disso e falou, olha, nós temos que nos dar bem aqui na Terra, nos comportarmos bem aqui na Terra, porque, na verdade, a ascensão ao paraíso é uma outra coisa,
né? Que aí a religião ficou muito em cima dessa transcendência, quando o Papa Francisco, por exemplo, trouxe a imanência. Exatamente. Trouxe a imanência. É a vida social, a sociabilidade, etc., que justificam essa vigência do cristianismo. Quando eu vejo, francamente, quando eu vejo os pentecostais, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar porque isso é uma deformação do cristianismo assim absurda, que é tudo fundado em cima da submissão dos fiéis, etc., da exploração dos fiéis. A teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade, etc. Quando o cristianismo, que na verdade, durante um bom período também com a Igreja Católica, não é? Na Idade Média, etc., a Igreja Católica virou um poder. Uhum. Quando ela virou um poder temporal, aí sai de baixo. Teve Inquisição, nós estávamos falando disso, Inquisição, do qual os jesuítas participaram também, né? Mas isso quer dizer, o espírito do cristianismo, na verdade, isso é um livro escrito por um pós-hegeliano, né? Um dos pós-hegelianos, o espírito do cristianismo. Então, o espírito do cristianismo se restaurou nesses últimos anos, desde o Papa o João XXIII, o Paulo VI, etc. Papa Francisco. E lembremos que Hegel fez uma biografia de Cristo, né? Fez uma biografia de Cristo. Hegel fez um dos primeiros livros dele, uma biografia de Cristo. Professor, tem uma entrevista do Papa Francisco em 2021 que ele diz o seguinte: a fé, ela tem que andar de mãos dadas com a dúvida, porque a fé sem a dúvida não funciona. Na sua obra, eu extraio várias lições. Eu sou um senhor sábio, tanto que eu gosto da obra do senhor e do senhor, né, pessoalmente. Mas uma das coisas que eu extraio é a seguinte, que a teoria econômica, ela tem que andar de mãos dadas com a incerteza. Sem dúvida. Porque a teoria econômica sem a incerteza também não funciona. O que eu queria entender é o seguinte: será que a sua convivência com a fé e com a dúvida que a fé ocasiona não inspirou também o seu pensamento econômico? Será que não existe um vínculo de continuidade entre Luiz Gonzaga Beluso, seminarista, e Luiz Gonzaga Beluso, professor de economia? Certamente, né? Porque eu cultivei, aliás, é o que eu digo para os meus alunos, eu cultivei essa virtude da dúvida, porque ela é a dúvida que faz avançar o conhecimento. Se você fica enclausurado nas suas certezas, isso você vai ficar enclausurado o tempo inteiro e não vai produzir nada. Então a dúvida faz parte. Você tem que duvidar daquilo que você pensa, sem, na verdade, se entregar a algumas malemolências morais e intelectuais de simplesmente mudar de lado, né? Não é isso. Você tem que colocar dúvidas em relação àquilo que você pensa, que você ao longo do tempo acumulou. Mas você não pode ficar com um dogma. Não existe nada mais danoso ao pensamento humano do que o dogma. E falando da Joan Robinson, não é? Ela, nesse artigo que eu menciono, num dos artigos que ela escreveu, ela fala da teologia econômica, falando da teoria convencional. Fala que é uma teologia, é muito parecido, viu? Tem uma dimensão mítica mesmo, né? Isso. Tem uma... Primeiro é fundada em cima de, como eu disse, aqueles 4 requisitos: racionalismo, individualismo e equilíbrio. Né? Você pode ver o seguinte, que toda a teoria econômica convencional, não keynesiana, não marxista, ela se move nessa senda, né? E eu diria que isso é muito... Porque trata-se do seguinte, simplesmente. Não se trata de você analisar, explicar, questionar. Se trata de justificar. É o seguinte: vamos justificar, o sistema ele tende ao equilíbrio, ele é justo, ele funciona bem, etc. Contra todas as evidências, né? E aí, é claro que você não pode fazer um contraponto de uma maneira assim muito superficial. Você tem que ir a fundo, que é o que eu modestamente tentei fazer na minha vida, sem nenhuma pretensão de
de ser o melhor, de ser o maior, de jeito nenhum. Nunca tive essa pretensão. Aliás, quando eu ameaço sentir isso, eu me sinto muito mal e eu recolho meus impulsos sobre o guante dos meus ensinamentos jesuíticos. Doutora, vai fazer a última pergunta, mas eu queria só destacar uma coisa. Você é filho de uma mãe que viveu 96. Então você tem um trunfo genético maravilhoso. Eu estou lembrando, isso é um dom de Deus, né? Estou lembrando do nosso amigo Dilson, foi embora em 89, ele era de 33, ele foi embora com 56 anos. Muito moço. Muito moço. Então você pode ainda degustar uns bons anos aí. Eu do Dilson tenho uma lembrança que me emociona toda vez, é que ele estava no hospital, eu ia visitá-lo, né? E tinha nascido o meu primeiro filho, Carlos Henrique. Sabe que ele chama-se Carlos Henrique por causa de um tal de Karl Heinrich, né? Se chama Carlos Henrique por causa, ele sabe disso. Eu falei, pai, quando era pequeno, eu falava, filho, por que você chama Carlos Henrique? Eu falei, ele falava do Karl Heinrich, né? Nasceu o Carlos Henrique e o Dilson falou, eu gostaria que você trouxesse ele aqui, né? Eu não consegui levar, ele morreu, mas eu queria levar o Cacá, que hoje em dia chama Cacá, que é meu primeiro filho, a segunda é a Luísa, né? Eu tenho um apego a esses meninos. Aliás, uma das coisas que me mantém ainda animado com a vida são meus dois filhos. Professor, então, só acho que para encerrar, né, tem a gente falou aqui da formação intelectual, de uma filosofia, de uma teologia, de uma formação jesuítica. Falamos da teoria econômica e como a sua produção influencia o pensamento brasileiro até hoje. E o senhor também serviu na política, né? E esteve aí no Ministério da Fazenda, serviu no Ministério da Fazenda durante o Plano Cruzado, que foi um período, inclusive, da moratória, um período muito complexo. Paulo Nogueira Batista e eu que fizemos a moratória. Exatamente. E como foi essa experiência? Como foi viver isso eu vou te contar. O Sarney nos chamou lá no Palácio, falou assim, nós não temos mais reservas. E não tinha tinha nada de reserva. Aí eu e o Paulo Nogueira Batista produzimos a moratória ali, que não foi decisiva para resolver. O que resolveu o problema da dívida externa brasileira foi o trabalho temos que reconhecer, do Malan, do André, que renegociaram lá. Plano Brady. O Plano Brady, exatamente. Você é boa disso, hein? Plano Brady. E depois, por uma circunstância, houve uma crise em 91, né? Que pouca gente se lembra, e que produziu uma reação muito impressionante do Japão e dos Estados Unidos, de criação de liquidez, etc, etc. E o Brasil, né, com a expansão da liquidez internacional, o Brasil tinha ativos muito baratos, por causa da hiperinflação sob controle brasileiro. O que eu disse sob controle é porque a indexação, ao mesmo tempo que ela impulsionava a inflação, ela controlava, impedia que ela explodisse como na Alemanha, né? Então, o fato é que isso fez com o Brasil, essa expansão de liquidez fez com que a gente acumulasse 40 bilhões de reservas. Aí é engraçado que ninguém fala disso. 40 bi de reserva. Eu sempre conversava com eles a respeito do Plano Real, né? Conversei outro dia com o André. É o seguinte, todo mundo diz, não, o que provocou a estabilização foi a ORV. Não foi a ORV. A ORV simplesmente coordenou os aumentos de preços, né? Sincronizou os aumentos de preços. O que garantiu foram as reservas. As reservas de 40 bi, onde você ancorou, como a Alemanha ancorou no dólar, nós também ancoramos no dólar. O senhor escreveu sobre isso. Escrevi. A importância das reservas no acerto todo do Plano Real, né? Sim, foi fundamental. Aí o Plano Real foi importantíssimo para a economia brasileira, porque estancou a hiperinflação, a inflação muito
elevada daquele período dos anos 80 para frente. Mas depois na execução é complicado, porque na execução a taxa de juros Selic foi para 25 e média, né? E a valorização cambial, porque quando ocorreu o Plano Real, a relação dólar-real foi de 0,83 reais para $1, né? Depois eles fizeram a banda diagonal endógena, né? Banda diagonal endógena que levou a inflação, a taxa de a desvalorização cambial, desculpe, a 1,21. Pouco. Quer dizer, nada parecido com o grau de valorização. 1,21 era a taxa de câmbio no momento em 99, quando ocorreu a ruptura, né? Uma banda diagonal endógena que fez com que o Chico ganhasse o apelido de Chico o Breve, 18 dias, né? Sim, o Alan Greenspan foi presidente do Banco Central 18 anos. E o Chico Lopes saiu preso pela senadora Luiz Helena, né? Luiz Helena. Mas estourou o tempo. Professor, nós gostaríamos de agradecer demais a presença do senhor. Muito obrigado por essa generosidade de sempre. Precisa voltar, né? Precisa voltar, porque a gente tem que conversar muito mais ainda. Não, muito menos que 25%. Então, gostaria de agradecer demais a presença do senhor. Muito obrigado. Não, eu procurei atender aos reclamos e requisitos de vocês. Não sei se eu consegui, se foi uma entrevista satisfatória. Excelente. Mas precisa voltar porque tem muita coisa que nós não perguntamos e não discutimos. Sim, eu estou às ordens, sempre. Obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço Uma honra vocês. para nós. Uma honra. Eu fico agradecido pela gentileza de vocês e generosidade. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado.